Boa noite aí para vocês que me acompanham. Olha, faz um tempo já que eu tô com o desejo de me servir desse recurso aí da transmissão ao vivo pelo Facebook para fazer algumas reflexões, né? Gerar algumas reflexões sobre diversos temas. As pessoas me fazem muitas perguntas sobre alguns assuntos, querem tirar dúvidas em todos os níveis, né? Nível teológico, nível pastoral, enfim. Hoje eu queria fazer com vocês uma reflexão sobre as espórtulas que em todas as paróquias se pedem, né, são solicitadas para a celebração de sacramentos, né, aquelas taxas que quando você vai marcar um batizado ou um casamento, ali se pede aquela taxa, né? Que o nome correto, na verdade o nome correto é espórtula. Enfim, tem pessoas que são a favor, pessoas que são contra. É... Vamos começar aqui uma linha de raciocínio, com bastante coerência. Primeira coisa fundamental é deixar claro que a igreja não cobra por sacramentos, tá? Embora alguém possa alegar que pareça, a igreja está cobrando agora para as pessoas casarem, está cobrando pelo batismo. Olha, a igreja pede essas espórtulas por ocasião do batismo e do casamento. Tá? Dos 7 sacramentos, até onde eu sei, somente se pedem espórtulas, né, taxas, por batismo e casamento. Há também, segundo o direito canônico, um direito de se pedir espórtula por missa quando o padre celebra fora da sua comunidade paroquial. Então é de bom tom que se dê uma espórtula. Mas isso não sai do bolso específico de alguém, né? Isso ali sai do caixa paroquial, então é uma espórtula que praticamente o pessoal não sente sair. O que está em jogo é batismo e casamento. Então, dos 7 sacramentos, a igreja taxa, vamos dizer assim, 2: batismo e casamento. Por que isso? Por que isso? Antes de mais nada, é necessário que nós entendamos em que contexto nós vivemos aqui no Brasil, e eu ouso expandir isso para toda a América Latina. Eu recomendo para vocês esse documento, é o documento 100 da CNBB, né? Não vai dar para ler aí muito bem, porque na transmissão ao vivo sai ao contrário aí a filmagem. Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. Ali, pelo número, depois do número 36, né, existem algumas falas do documento a respeito da história da paróquia no Brasil, que não é uma história que difere muito da história da instalação das paróquias, da chegada da igreja em toda a América Latina. O que acontece aqui no Brasil e na América Latina é o seguinte: o catolicismo chegou aqui trazido pelos jesuítas, né, ali pelas missões, etc., né? E a igreja começou a se instalar aqui nas suas diversas instituições, etc. Mas o que acontece é que o catolicismo aqui no Brasil, em toda a América Latina, ele se constituiu uma espécie de catolicismo devocionista, tá? Não devocional, simplesmente, mas devocionista. Em que consiste isso? Vou ler para vocês aqui um trecho
Eu errei o número agora há pouco. O trecho a que eu me refiro é a história da paróquia no Brasil, a formação da paróquia no Brasil, é no capítulo 3 do documento. Tá? É a formação das paróquias no Brasil, número 119. No século XVI, o catolicismo chegou ao Brasil e foi marcado pelas ordens religiosas e as irmandades dos fiéis. Era muito comum as chamadas ordens terceiras, ou seja, ordens compostas por leigos. Até porque ali no período do Marquês de Pombal, um pouco bem mais adiante, muitas ordens religiosas foram expulsas do Brasil. Aí já uma outra página da nossa história. Mas isso a gente deixa para outro dia. O documento diz assim: cada fiel aderia a uma associação religiosa de acordo com sua preferência ou santo de veneração. Resistiu e ainda resiste no Brasil um catolicismo de tradições populares com suas festas e devoções. Reflitam um pouco. Na mente de muitas pessoas, catolicismo é isso. Igreja Católica aqui no Brasil é isso. Igreja Católica é o terço, Igreja Católica é a novena, Igreja Católica são as devoções, são as procissões. Né? Isso é Igreja Católica, um conjunto de práticas religiosas. Quantos não são, por exemplo, os irmãos evangélicos que quando olham para nós e começam a falar: vocês católicos, né, adoram imagem, não sei o que é imagem, os santos. O que está por trás dessa afirmação? Justamente uma ideia de que o catolicismo se restringe, se reduz à devoção aos santos e à Virgem Maria. Isso tem uma razão histórica, tá? Atenção, não estou desmerecendo a devoção aos santos e à Virgem Maria. Entendam aonde eu quero chegar. 121. Cresceu um catolicismo brasileiro caracterizado pela intensa participação do leigo em associações onde há muita reza e pouca missa. Ou seja, um catolicismo baseado nessas devoções, mas com pouca inspiração sacramental. Diz aqui o documento: o leigo estava na capela, onde se rezava o rosário e se realizavam as procissões. No século XIX, ocorreu o chamado processo de restauração, quando se introduziu no Brasil a reforma tridentina e se tentou paroquializar a capela, onde se preservava o catolicismo leigo e popular. Acontece que esse catolicismo popular, ele sobreviveu, ele resistiu, porque na realidade foi esse catolicismo que sustentou a fé do povo por muito tempo. Nós tínhamos uma carência de clero muito maior, né? Muito maior. E o pouco clero que nós tínhamos também carecia de boa formação, justamente porque tudo no Brasil todo, era muito longe, muito difícil. Nós vivíamos num outro período, certo? O 122 diz assim: por isso muitos se dizem católicos não praticantes, entre aspas. Isto é, declaram-se católicos, mas somente procuram a igreja paroquial quando devem participar de atos religiosos ou buscar atendimento sacramental. Era aqui que eu queria chegar, tá? Fique claro que é um documento da CNBB, né? Porque eu sei que algumas pessoas que combatem aí o uso das esportes ou das taxas por sacramentos acham que às vezes isso se faz por imposição meramente canônica e que isso vem de Roma, que no Brasil, na América Latina, que é a igreja dos pobres, isso se deveria rever. Calma, vamos acompanhar aqui o raciocínio.
convenhamos que para os sacramentos mais fundamentais, mais importantes, a igreja não cobra. Qualquer pessoa pode ir à missa, comungar, receber a Santíssima Eucaristia. Né? Salvo os casos de impedimento canônico, aí já é outro assunto. Né? Tenho, quem sabe, aí um outro vídeo para fazer sobre os casais de segunda união, por exemplo. Aliás, já tenho um vídeo sobre isso no YouTube. As pessoas podem vir se confessar nos horários previamente estabelecidos, ou ao menos eu não posso falar por nenhum outro padre, posso falar por mim. Mas uma pessoa que tem urgência de se confessar, se eu estou ali à disposição, a pessoa pede e eu atendo sem nenhum problema, né? Então, confissão, Eucaristia, unção dos enfermos, a gente vai às casas, as pessoas vêm à igreja, pedem e a gente dá. Então, veja, os sacramentos são graças, tá? Agora, perceba que esses sacramentos que a gente oferece, né? Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, são sacramentos do cotidiano cristão. Quem procura esses sacramentos são católicos convictos. Tá? Católicos convictos. Poderíamos aqui depois falar um pouco sobre o que viria a ser, né, a tal convicção. Né? Mas pressupõe-se que uma pessoa que comunga com frequência, confessa com frequência, vem pedir unção dos enfermos para si ou para alguém da sua família, é um católico convicto. Agora, por conta do contexto de igreja que nós temos na América Latina, existem dois sacramentos que são procurados não apenas por católicos convictos, mas são procurados por todos os que vêm de alguma tradição católica, ainda que não professem ou não vivam a fé em todos os seus pormenores. Tem dois sacramentos que são procurados também pelos católicos convictos, mas procurados também por aqueles que não têm nenhuma convicção da fé: o batismo e o matrimônio. São dois sacramentos marcados profundamente por uma conveniência social ao redor deles. Muitos que vêm de família católica, mas nunca pisam na igreja, quando têm os seus filhos, trazem para batizar na igreja. Eles têm pouca consciência, pouca convicção, pouco conhecimento do que vem a ser esse sacramento em todos os seus desdobramentos. Mas eles vêm à igreja para pedir o batismo. E vêm naquilo uma ocasião de estreitar vínculos com amigos, fazendo os padrinhos do seu filho. Entendem muito pouco do que seria a missão dos padrinhos. Vem naquilo também uma boa ocasião de confraternização da família, para fazer um almoço, para fazer um churrasco. Uma boa ocasião aí para desfilar uma roupa nova, para colocar o filho no centro, né? O bebê em evidência. Convenhamos, senhoras e senhores, que no imaginário popular, criado num país de catolicismo devocionista, em que as pessoas mais olham para a igreja como uma prestadora de serviços, um conjunto de práticas externas, no imaginário de muitas pessoas, o batismo do seu filho ou do seu afilhado é um evento social, certo? Um evento social. Mesma coisa o casamento. As pessoas se conhecem fora da igreja, fora de ambiente de fé, namoram fora de ambiente de fé, constroem uma relação que não foi acompanhada pela igreja, orientada pela igreja. São às vezes anos de namoro, anos de noivado, sem que a igreja desse o devido acompanhamento. Então o próprio casal, por conta, constrói
aquele relacionamento e eles trazem aquele relacionamento pronto, confeccionado a partir das suas próprias perspectivas, pontos de vista, convicções, e trazem isso aqui pronto para a igreja sacramentar. E a igreja acaba recebendo uma relação que já foi construída ao longo de anos e acaba tendo poucas condições de verificar a profundidade desse relacionamento, de verificar as reais motivações. No mais das vezes, o pedir o matrimônio na igreja acaba tendo por motivação aquela mesma motivação que os casais vão ter na hora de trazer seus filhos para a igreja. É um momento de conveniência social, um momento de confraternizar a família, é um momento de celebrar o amor dos dois. Alguns dizem, não, nós queremos casar na igreja para receber a bênção de Deus. Eu acho engraçado algumas expressões assim. Veja, meus queridos, batismo e casamento são sacramentos pedidos por muitos. A igreja já é muito mãe em conceder esses sacramentos para uma boa parcela de pessoas que não têm conhecimento, convicção destes sacramentos e dos desdobramentos que eles exigem. Nada mais justo, portanto, de se servir de um instrumento de prova, né? De um instrumento que nos ajude a verificar se essas pessoas estão realmente dispostas, né? Desejosas desse sacramento. Porque qualquer empecilho contrário a uma pessoa que tenha convicção frágil sobre esses sacramentos já a faria desistir, né? Eu já vi pessoas desistirem de batizar os seus filhos porque havia uma taxa, né, para se dar. Alguém pode perguntar, bom padre, o senhor acha então certo que uma pessoa desista de batizar o seu filho por conta de uma taxa? Olha, eu como pároco estou sempre disposto a abrir mão da taxa. Estou disposto. Se eu verificar que essa pessoa realmente ama o sacramento que ela quer dar. Há poucas semanas atrás, eu abri mão da taxa para uma pessoa que ia batizar lá 4, 5 filhos, afilhados, não me lembro exatamente se era a madrinha ou se era a mãe, mas eu abri mão da taxa porque eram muitas crianças e eles não tinham condições de dar. Eu perguntei, você tem condições de dar uma taxa pelos 4? Ah, padre, tenho sim, vou ter o maior prazer em ajudar a igreja. Veja, ela sabe que muito das receitas da igreja, da paróquia, se serve dessas taxas. Convenhamos, senhoras e senhores, o nosso povo católico não tem consciência de dízimo e oferta. Se nós não tivermos outros meios para angariar a receita, nós ficamos em saia justa. Então nada mais justo que uma comunidade de fé que necessita de recursos financeiros, que já lança a mão de outros meios para se apropriar desses recursos. A gente faz festa, a gente faz campanha, enfim. Nada mais justo do que uma pessoa que não participa de todos esses meios pastorais de arrecadação está vindo aqui agora para pedir de nós um sacramento. Ela nunca apareceu aqui, nunca esteve aqui, veio pedir o sacramento por conveniência social. Nós estamos nos prestando a dar e ela simplesmente não vai demonstrar gratidão. Então eu vejo no dar espórtulas aos sacramentos um mínimo de gratidão a uma comunidade que está dando a ela uma coisa da qual ela nem sequer tem consciência. E justamente a igreja, porque é mãe, não exige profundidade de consciência dos seus filhos para determinadas ações religiosas, é que a igreja acaba dando.
A igreja já é misericordiosa demais em dar esses sacramentos a pessoas inúmeras vezes despreparadas, visivelmente despreparadas. Agora alguém também pode dizer, bom, mas então por que você não cede gratuitamente, celebra gratuitamente esses sacramentos para as pessoas como uma forma de acolhê-las e assim, quem sabe, elas não passem a vir à igreja? Puxa vida, o casal já não vem na igreja, aí o dia que vem você cobra uma taxa. Olha, eu postei aqui, deve estar logo aqui embaixo no meu perfil e na minha fanpage, um, um post falando do quanto os bispos, se eu não me engano, os bispos da Espanha, tá? Por ocasião do Dia da Sagrada Família, os bispos da Espanha enviaram uma carta na qual eles lamentam que os preparativos para a celebração do matrimônio sejam caríssimos e os casais e as famílias não questionam o valor do buffet, da roupa, da comida, etc. Mas questionem a taxa na igreja. Ou seja, aquilo que custa muito caro, aquilo que tem valor financeiro caro não é questionado. Mas aquele sacramento que não tem valor financeiro algum que possa pagar, quando é pedido por ele um ato de benevolência para com a comunidade que vai testemunhar aquele sacramento na pessoa do sacerdote, aí é questionado. Não, meus queridos, nós precisamos mudar essa mentalidade de que os sacramentos são missionários. Vamos supor que eu abra a mão completamente de cobrar taxa pelo matrimônio. Tá? Nós temos aqui na nossa diocese de Osasco uma concordância de que não se deva cobrar mais do que aquilo que os cartórios do próprio município, de cada município que compõe a diocese, que ninguém cobre mais do que os cartórios. Olha, isso não sai mais do que 300, 400 reais, acho que dependendo do município até menos do que isso, tá? Se você vai a uma igreja aí que cobra não sei quantos R$ 1.000 para casamento, bom, aí você tem de ver qual é a disciplina que rege aquela diocese ou arquidiocese. Na nossa, nós pedimos a espórtula, né, para o uso da igreja. Também não é conveniente que a paróquia venda pacote fechado. Olha, nós cobramos R$ 2.000, mas nesses R$ 2.000 você tem as flores, você tem a decoração, você tem a música, você tem o coral. Bom, esses detalhes a paróquia pode oferecer, mas ela não pode obrigar uma família, um casal, a aceitar estes serviços que a paróquia oferece. Eles têm de ficar por conta do casal, né? Da família. Agora, vamos supor que eu abrisse mão da taxa completamente. Puxa vida, vocês nunca vêm na igreja, nunca estão aqui. Olha, vou celebrar de graça para vocês, né? Não vou cobrar esporte, não vou cobrar taxa. Sabe o que vai acontecer? Esse casal, ele vai ficar imensamente grato ao padre. Vai nutrir uma imensa simpatia pelo padre, pelas secretárias. Esse casal não vai ficar agradecido, tocado, convertido a Jesus Cristo. Eles vão nutrir uma mera simpatia pelo padre. Vão dizer muito obrigado, fiquei muito feliz, nós somos muito bem acolhidos naquela paróquia. Puxa vida, que legal, que bacana. Padre Douglas, muito obrigado. Tchau. Se ilude imensamente quem acha
que a isenção das taxas é um ato evangelizador. Vamos parar com isso? Vamos parar com isso. Nós podemos e devemos julgar caso a caso e verificar quando o abatimento nessas taxas, ou às vezes até a isenção, é realmente conveniente. Se é um casal profundamente engajado na comunidade, que nós assistimos, que nós acompanhamos, que amam Jesus Cristo, que amam a igreja, que amam o evangelho e querem se casar na igreja porque querem regularizar a sua situação, muitas vezes moram juntos, enfim, ou às vezes são realmente pobres, não têm condição de dar nem mesmo aquela taxa, podem ter certeza que eu estou disposto a abrir mão dela. Mas eu não estou disposto a abrir mão dela quando se trata de celebrar o matrimônio de casais evidentemente fora da fé. Me desculpe. Celebrar para eles o matrimônio, ainda que fosse sem solicitar esporte, solicitar taxa, não geraria neles conversão. E quem diz isso, de novo, é a CNBB. Num trecho aqui, no parágrafo 188, a CNBB recorda que o que converte corações é o querigma, é o anúncio do evangelho. Uma fé sem testemunho e querigma ficaria reduzida a práticas de culto e religiosidade, sem propor mudança de vida. Nós precisamos parar um pouco com esse ranço que se tem na igreja de achar que os sacramentos são missionários. Não é essa a lógica da igreja. Não é essa a lógica que está no documento de Aparecida. Não é essa a lógica que está nos documentos da CNBB. O que evangeliza, o que muda os corações, são visitas, pregações, retiros, encontros, ir até onde essas pessoas estão. Mas me desculpe, um batizado, um casamento, olha, eu tenho quase 5 anos de padre, né? 4 anos e 9 meses, 9, 10 meses, né? Praticamente 5 anos. Me desculpe, mas eu desconheço, ou se eu conheço, não me recordo, e se não me recordo, é justamente porque são raros casos em que pessoas tenham mudado de vida, amado Jesus Cristo, sabe, abraçado o evangelho, porque liberaram ela de uma taxa de sacramento. Me desculpe, é muita ingenuidade, muita ingenuidade. Aliás, é o contrário, vocês que me assistem aí, que são de comunidade, de igreja, vocês vão dar testemunho para mim, de que você que ama Jesus Cristo, a igreja, vai trazer o seu filho e seu afilhado para o batismo, você vai se casar na igreja, você tem alegria de ofertar a sua espórtula quando chega essa ocasião. Essa é que é a verdade, porque você sabe que o batismo é a salvação comunicada por Cristo, não tem dinheiro que pague. Aqueles R$80, 90 ou 100, não sei quanto se cobra aí na diocese dos irmãos aí que estão me assistindo, mas aquele dinheiro não paga o batismo que o seu filho, seu afilhado está recebendo. Se você achar que o seu batismo vale R$80, melhor não se batizar. Se você acha mesmo que o seu casamento vale R$300, R$200, R$500, melhor não se casar. Se você achar caro, meu Deus do céu, nem todo ouro do mundo pagaria os sacramentos que nós recebemos. Nem todo ouro do mundo. Porque não tem preço, tem valor inestimável. Essa é que é a verdade. Nós precisamos parar de achar que os sacramentos têm essa função de acolher pessoas na igreja. Porque os sacramentos, eles são para os fiéis, eles são o cume da vida cristã, o ápice da vida cristã. Os sacramentos são para os fiéis.
Os sacramentos não são para os de fora. Para os de fora é a nossa acolhida, é a nosso abraço, é a nossa palavra, é o nosso testemunho, nossos encontros, nossos retiros. E isso é para os de fora, para que tenham uma experiência com Cristo. A carta aos Romanos diz: a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. É o querigma que vai converter pessoas. Não há abatimento de taxas nos sacramentos. Essa não é, me desculpe, uma demonstração de acolhida às pessoas na igreja. Abater taxas. Eu me lembro uma vez que me chamaram para celebrar uma missa de formatura. Padre, viemos aqui pedir ao Senhor para celebrar a missa de formatura. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, numa faculdade não confessional, obviamente, com certeza ali teria alunos de todo tipo de religião, alunos não católicos. O que foi que eu fiz? Falei, tudo bem, pode deixar, eu vou. Veja, justamente por ser um lugar onde tem não cristãos, né, pessoas que não professam a fé, eu não ia perder nunca a ocasião de me aproximar dessas pessoas. Nós temos que evangelizar, temos que ir. Eles querem pedir missa, mas eu sei perfeitamente que eles pediram missa. Por quê? Porque nós vivemos um país onde, para as pessoas, a igreja se restringe ao culto público, a celebração dos sacramentos. Gravem essa frase, senhores e senhoras. As pessoas pedem missa porque elas não sabem pedir outra coisa. Porque elas acham que a igreja é só isso, é missa. Sabe o que foi que eu fiz? Botei uma batina preta, uma sobrepeliz, uma estola, peguei a minha Bíblia, levei uma água benta, uma coisa assim, para fazer um momento, um ato de bênção. Peguei a liturgia do dia e celebrei a palavra. Preguei, evangelizei, falei de Jesus. Quantas pessoas vinham às lágrimas, quantas pessoas ficaram emocionadas. Depois, no final, deu um momento de bênção, aspergi a água sobre os alunos. Olha, mas ficaram felizes no final. Várias pessoas vieram dizer: nossa, padre, que missa linda o senhor celebrou. Veja, para eles não faz diferença se é missa ou não. Então a missa não tem essa função missionária. Missionária é a palavra. Missa é para quem já foi tocado e convencido pela palavra e agora quer alimentar a fé que foi gerada pela palavra no altar de Deus pela Eucaristia. Agora, o alimento posto na alma de alguém na qual nem sequer se gerou a fé, você está alimentando qual fé? Que fé? A fé tem que ser gerada pela pregação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo querigma. Então, alguém colocou aí um comentário aqui embaixo, né? Eu estou aqui transmitindo e estou lendo embaixo. Uma pessoa falou: a gente tem que parar de dar pérolas aos porcos. Bom, é uma expressão que o Senhor Jesus usou. Gostaria de não ser tão duro assim, mas Jesus foi. Realmente nós temos que parar de achar que agora o sacramento, vamos pôr sacramento em todo mundo. Sacramento, sacramento. Vai, comunga todo mundo, casa todo mundo, batiza todo mundo. Você está se equivocando se você pensa assim. Você, com esse pensamento, está reduzindo a igreja à economia sacramental. A igreja é muito mais. Eu concordo que as pessoas têm que ser acolhidas, recebidas, tocadas. Só que isso tem que ser feito com os instrumentos certos. E os instrumentos para se tocar as pessoas, alcançar as pessoas, não são os sacramentos. Os sacramentos são para as pessoas já tocadas pela palavra. Os sacramentos são para os fiéis. Outros instrumentos servem para gerar fiéis, para fazer fiéis. E é claro que quando se tem preguiça de gerar fiéis,
Então começa a se desejar reduzir, a fazer caber dentro da missa a igreja inteira. É aí que nós começamos a ver as coisas mais estapafúrdias ao redor dos sacramentos, não é? Então, não concordo em abater as taxas, as espórtulas. Elas são fundamentais para a manutenção dos nossos templos, das despesas da igreja. Talvez se os fiéis tivessem uma consciência maior de dízimos e de ofertas, nós não precisaríamos solicitar nenhuma taxa, nenhuma espórtula. Mas infelizmente no nosso mundo católico nós temos muita dificuldade de falar sobre isso. Então ainda é necessário solicitar essas taxas, essas espórtulas. Por outro lado, não estou com isso afirmando de que a imposição das taxas seja algo absolutamente inegociável. Cada caso é um caso. Nós não podemos simplesmente tornar a espórtula um ônus intransponível. Não é isso. Tenho certeza, estou vendo aqui embaixo que tem vários irmãos padres vendo meu vídeo, me acompanhando, e eles podem dar testemunho de que toda regra tem a sua exceção no que tange a essas taxas. Todo bom pároco, bom padre, já isentou alguém num caso de necessidade. Todo bom padre, bom pároco, já abriu exceção. Mas eu não estou muito disposto a abrir exceção de pessoas que não fazem por onde merecer. Ah, mas então agora o senhor está dizendo que as pessoas têm que merecer sacramentos? Quem merece sacramento? Ninguém merece. Esse regime de meritocracia ao qual me refiro não diz respeito aos sacramentos em si. O mérito ao que eu me refiro é o mérito de se esforçar por viver a vida na graça. E muitas pessoas nunca aparecem, nunca estão aqui, não estão no nosso meio, simplesmente vêm solicitar o sacramento, que na mente delas é um serviço, é um trabalho religioso. Muito bem, se elas enxergam o matrimônio e o batismo como um serviço, um trabalho, então, uma vez que enxergam assim, que hajam como todo ser humano age numa prestação de serviço. Se você vai solicitar um serviço, você paga por ele. Então ela que se comporte como se estivesse pagando pelo serviço. Eu, como padre, sei que ela não está pagando pelo sacramento. Mas na mente dela, ela está pagando. Porque aquilo não passa de um serviço. Eu acredito que esses casais e esses pais e padrinhos que se aproximam do batismo e do matrimônio, né, respectivamente, deveriam ser alvo da nossa evangelização, e nós poderíamos repensar a nossa pastoral familiar e as nossas instâncias missionárias para que se voltassem a esse público que vem à nossa paróquia. Ao vir às nossas paróquias pedir batismo para as crianças, pedir casamento para si próprios, eles dão endereço, eles preenchem dados. Os missionários das nossas paróquias poderiam se apropriar desses dados e procurá-los, visitá-los, ir na casa deles. A pastoral familiar poderia pegar o endereço desses casais estranhos à nossa fé e após o matrimônio visitá-los, conhecer a casa deles. Os ministros podiam fazer celebrações da palavra lá, tentar abordá-los, trazer para os nossos retiros, para os nossos encontros, pregar lá a palavra de Deus, impor as mãos, pedir o dom do Espírito Santo sobre eles para gerar conversão. Aí sim nós estamos falando de um mês de acolhida, mas não a celebração de 15 minutos de matrimônio, não a celebração de meia hora de batismo, porque o intuito do sacramento é alimentar os fiéis, tá certo? Então deve-se solicitar as espórtulas, sim, elas têm a sua razão de ser. Elas disciplinam esses que vêm à igreja pedir sacramentos sem sequer ter consciência deles. Agora,
vale a pena investir na formação dessas pessoas. Eu dou testemunho para vocês de que 2 semanas atrás me procuraram 2 casais. Um casal com uma filha e um outro casal que foi convidado por esse casal primeiro para serem padrinhos. Mas nem o casal dos pais, nem o casal de padrinhos eram casados na igreja, né? Não tinham matrimônio. Quando se trata dos pais da criança, não há problema quanto a isso. Mas os padrinhos têm tá em situação canônica regular. Eles vieram, fizeram o curso de batismo, mas não se deram por vencidos. Eles queriam falar comigo, pedindo que eu desse um jeitinho, né? Padre, o senhor pode dar um jeito, puxa vida, eles não são casados, mas deixa eles serem padrinhos. Com essa pergunta, o que é que eles têm em mente? Eles acham que essas disciplinas são criações da paróquia, da diocese, da igreja. E que por isso agora, como a igreja criou, a igreja tem poder de alterar. Eles não compreendem que a igreja não é criadora da verdade ou dona da verdade. A igreja é receptora e serva da verdade. Nós não temos poder de mudar aquilo que Cristo nos deixou. Então eu fui, sentei com eles e fiquei 1 hora explicando aquilo em que consiste o regime dos sacramentos, certo? Então há uma lógica nos sacramentos. E no final, os padrinhos olharam para os pais e disseram: realmente não tem argumento. E aí eu falei: olha, gente, o problema de vocês não é estarem ou não casados na igreja. O problema de vocês é que vocês ainda precisam nascer de novo. Vocês ainda precisam conhecer o Senhor Jesus. Porque aqueles que conhecem nem questionam essas normas, porque as entendem a partir de dentro. Quem as entende a partir de dentro, né, não vai questioná-las. Foi aí que eles entenderam. Estou esperando eles reaparecerem. Dei todo tipo de possibilidade. Olha, vocês podem ser padrinhos de consagração. Não tem aí um outro casal da família que possa apadrinhar a filha de vocês? E eles disseram que não. Ninguém na família é casado na igreja. Nem os pais dos pais, né? Nem os pais dela, nem os pais dele, enfim. Toda uma família fora do regime sacramental. Então, uma família que não segue a lógica dos sacramentos. Eles não têm que começar pelos sacramentos, eles têm que começar pelo querigma. Né? Eles vão ter que começar pela porta de entrada. Se os sacramentos são o topo do monte, gente, ninguém sobe no monte numa pernada só. Tem de ir subindo degrau por degrau até chegar ao cume. Certo? Então realmente nós enfrentamos um problema sociopastoral, diria eu, muito complicado, que é essa procura por batismos e matrimônios por parte de pessoas que nem sequer têm conhecimento da profundidade desses sacramentos. Eu não preparei nada, não estou aqui lendo nada, é uma reflexão, não é uma palestra, não é uma formação. Espero ter ajudado. Aguardo aí as impressões de vocês e com base nas impressões de vocês eu estou disposto a fazer novos vídeos. Eu estou com um desejo muito grande de interagir aí com os meus amigos, o pessoal que segue no Facebook. Eu vi algumas pessoas aqui pedindo para que eu falasse sobre comunhão de casais de segunda união, tudo. Eu vou colocar aqui embaixo, vou compartilhar o vídeo no qual eu falo sobre comunhão de casais de segunda união. Assistam esse vídeo para que eu não precise fazer um novo sobre um assunto do qual eu já falei, tá certo? Então, Deus abençoe todos vocês.